coletiva e falou sobre a Copa Verde, depois do Goiás ter vencido, o Paysandu na ida por 2-0, o Atlético que recusou, participar, recusou o convite da CBF na Copa Verde nessa atual temporada. O presidente atleticano respondeu o seguinte, abre aspas, até hoje ela não é uma competição atrativa, é um título que daqui a alguns anos nem vai existir, igual a Copa Centro-Oeste, que o próprio Goiás conseguiu ganhar. É um campeonato muito deficitário para você ficar desgastando, nível técnico e campos ruins. É preciso pensar em parar de gastar com campeonatos ruins e quem sabe juntar com Minas Gerais e criar outras situações. O Atlético valoriza muito mais o campeonato goiano e quem falar diferente é porque não ganhou. Quem ganha valoriza e eu vou até mesmo valorizar perdendo, fecha aspas, essa moderação do Adson Batista, que eu acho assim, correto, porque se o Goiás fosse campeão do Campeonato Goiano, todo mundo ia falar que o Goianão era mais importante do que a Copa Verde. Então, o que fosse campeão, obviamente, ia ter esse discurso. O que eu penso, eu como torcedor do Goiás, como falei, não sou jornalista, não estou aqui só para passar de, como posso dizer, de neutro, se você me desse essas duas opções, ganhar o Campeonato Goiano ou a Copa Verde, eu iria perguntar inicialmente a final. Se fosse para ser campeão do Goianão, com todo respeito, vencer na Aparecidense na final e perder, por exemplo, o título da Copa Verde pro Vila Nova, aí eu pensava, pô, mas será? Eu preferiria não perder uma decisão, então num clássico, e aí que tá a importância de você ter uma rivalidade, algo que pode crescer na Copa Verde, daqui a pouco eu comento um pouco mais sobre isso. Então eu acho que assim, a Copa Verde é até mais legal do que o Campeonato Goiano, no geral, não pelo histórico, porque o Goiano é muito mais clássico, muito mais tradicional, mas por ser uma conquista diferente. Porém, nenhum torcedor do Goiás, isso eu garanto com toda certeza, queria perder para o Atlético de novo, dentro do estádio da Serrinha. Aí tá um ponto que não tem como contestar. Beleza, o Goiás eliminou o Cuiabá na semifinal da Copa Verde, foi um grande mérito, uma equipe da primeira divisão, agora enfrentando o Paysandu também, mas como eu falei, você perder o título de novo para o Atlético, a questão não é nem não ganhar o campeonato, é ver o Atlético faturar, o Goiás ficar 5 anos, o título do estadual. Isso, sendo bem franco, e é duro, falar essa realidade, mas é o fato. Se fosse para o Goiás ganhar, por exemplo, a Copa Verde contra o Vila Nova na final e perder para a Aparecidense na final do Campeonato Goiano, por exemplo, até poderia ser o campeão da Copa Verde, que ia ser até bem mais legal, no caso, vencendo um grande rival. Então eu penso dessa maneira. É óbvio, o Goiás não foi campeão goiano, muitos torcedores não vão pensar dessa forma, então acho que o Goiás tinha a obrigação de ganhar o Campeonato Goiano, porque tem uma folha salarial maior do que o Atlético, está na primeira divisão, mas clássico a gente sabe como funciona. Da mesma forma também que a final poderia ser Cuiabá e Goiás, como a CBF tem esse regulamento doido, de jogar a final contra uma equipe do Centro-Oeste, contra uma outra do Norte, fica ali o regulamento, os dois acabam caindo juntos. Então acho que a grande final da Copa Verde de fato foi Goiás e Cuiabá, um primeiro desafio de primeira divisão que o Verdão teve nessa temporada. Então como falei, se o Goiás fosse campeão do Campeonato Goiano, eu iria valorizar mais a conquista do estadual do que em relação, por exemplo, à Copa Verde, caso perdesse um eventual final. Mas como eu falei, acho que nenhum torcedor do Goiás trocaria a conquista se fosse para perder a grande decisão para um rival, seja o Atlético Goianiense ou o próprio Vila Nova. Aí tem outros pontos também que a Copa Verde precisa ser valorizada, como a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem. Isso é muito bom, o Campeonato Goiano ele apenas garante uma vaga para a competição nacional do ano seguinte, então nesse aspecto é sim muito melhor. A premiação também de R$600 mil, onde a CBF acabou aumentando de última hora a premiação para o campeão da Copa Verde, então já é um começo. E a própria CBF confirmou a continuidade da Copa Verde até 2026. O Adson Batista aqui comentou a respeito disso, falando que vai ser uma competição que daqui a um tempo nem vai existir. Eu acho que se fosse para a CBF ter desistido dessa ideia, seria ali na pandemia, quando der aquele momento ali de 2019, de 2020, a CBF poderia já ter cortado os gastos e ter não realizado mais a Copa Verde. Se eu não estiver enganado, até na temporada de 2021 não houve a realização. Vou ver aqui direitinho. Não, foi normal. 2019, 20, 21, 22 e agora em 2023. Então eu penso dessa seguinte maneira. Se fosse para acabar, não foi uma competição que pegou ainda, mas eu acho que tem sim um grande potencial e tendo a valorização das equipes, tanto principalmente de Goiás, mas também do Norte, que sempre valorizou, tanto o Remo quanto também o Paysandu, tanto é que sempre na final teve um dos dois, de 2014 da sua criação até hoje. Acho que é um ponto que a gente pode observar sim, e o próprio Paulo Rogério Pinheiro, o presidente do Goiás, ele comentou em entrevista ao pessoal da Rádio Band News de Goiânia, que daqui no máximo 5 anos a Copa Verde tem sim um potencial de ultrapassar em importância o Campeonato Goiano. E se a gente olhar da seguinte maneira, o que a Copa Verde pode oferecer, seria sim algo legal. Hoje a gente tem basicamente 3 clubes de Série A que poderiam jogar tranquilamente a Copa Verde todos os anos. O Goiás, o Atlético Goianiense e o Cuiabá. São equipes que hoje, as 3 não estão na primeira divisão, ano passado estava. Mas qualquer uma dessas que chegarem na Série B, elas não ficam mais do que 2 anos na segunda ano e já irão retornar
para a primeira divisão. Então são equipes que têm um poderio financeiro e organização. O Goiás, obviamente, é o maior, é o mais tradicional deles, mas eu falo até mesmo de parte financeira. O Atlético caiu, muito possivelmente vai subir esse ano. Se não subir esse ano, vai subir no ano que vem. O Cuiabá também da mesma maneira. Quando cair, vai sim conseguir recuperar em no máximo 2 anos. Então